esse assunto que a gente vai colocar para vocês o assunto está na disciplina de Física e também na disciplina de Química, tá? Estudo dos gases, estudo dos gases. Vamos para a nossa primeira questão da telinha e em seguida a gente fala aí um pouquinho, um resumozinho dessa matéria que você viu em sala de aula, ok? Qual deve ser a temperatura de certa quantidade de um gás ideal, inicialmente a 200 kelvins, para que tanto o volume quanto a pressão dupliquem? Então, repetindo a leitura, como você deve fazer em qualquer concurso, fazer a leitura novamente. Qual deve ser a temperatura de certa quantidade de um gás ideal, inicialmente a 200 Kelvin, para que tanto o volume quanto a pressão dupliquem? Vai para cá, para cá, para cá. Então, a gente considera o gás ideal aquele gás teórico, que ocorre tudo perfeito, né? O gás real no dia a dia, aquele gás que você tem no dia a dia, como aquela gás de cozinha lá, né? Ele diferencia do gás ideal, mas a gente faz algumas aproximações e essas fórmulas, esse estudo que nós vamos rever na aula de hoje, é exatamente considerando aquele gás bem próximo do ideal, do idealizado na teoria, ok? Então, estudo dos gases, ele falou aí que algumas grandezas dupliquem, outras permanecem constantes. Então, nós temos que lembrar aí quais são as nossas variáveis de estado. Falou em estudo dos gases, o que é que eu tenho que saber inicialmente? Olha aí na telinha, ó. Tem aí variáveis, vou passar aí, pronto. Resumo aí as variáveis de estado. Quais são as 3 variáveis de estados que a gente tem que considerar quando fala-se em gás, tá? Estudo dos gases. Volume, temperatura e pressão. Volume é o volume do recipiente que eu contenho o gás. Vai para cá, para cá, para cá. O gás, ele ocupa o volume do recipiente. Se você botar o gás, aquele gás de cozinha, que é uma mistura de 2 gases, propano com butano, né? Só tem carbono e hidrogênio, são hidrocarboneto, tá certo? É da mesma família lá da gasolina, por exemplo. Então, aqueles gases ali, ele ocupa o volume do botijão de gás. Se colocar ele num botijão de gás maior, ele vai ocupar o volume do botijão de gás maior. Então, lembre-se que os gases, o volume dele, ele ocupa o volume do recipiente, tá certo? Você botar um gás forte daquele de cozinha, se ele vazar na sua casa, que Deus me livre, mas se ocorrer um vazamento, então o volume que ele ocupou era o volume do recipiente, do botijão de gás, e como ele vazou para a cozinha toda, por exemplo, então o volume dele passa a ser agora o volume da cozinha, tá certo? Exatamente por ser um gás. Então, as 3 variáveis de estado, nós vamos voltar para a telinha, e tem lá, volume é o volume do recipiente em que o gás está contido. Se o gás está em 5 litros, o volume do gás vai ser 5 litros. Se você coloca esse mesmo gás no volume de 20 litros, o volume dele passará a ser 20 litros. Então, o volume é o volume do recipiente que contém o gás. Temperatura, mede o estado de agitação molecular. Vai para cá, para cá, a temperatura. Nós temos temperatura, nós não temos calor. A temperatura é a agitação das moléculas. Então, se um gás está muito agitado, ele está numa temperatura mais elevada do que se ele estiver numa agitação menor. Então, temperatura é uma grandeza intrínseca, né? Nossa, por exemplo, nós temos temperatura. Calor não, calor é uma forma de energia e para a gente sentir calor eu tenho que ter um corpo a uma temperatura diferente do nosso. Aí vai aparecer essa forma de energia chamada calor. Então, o calor a gente não possui. Temperatura sim, que é a agitação das moléculas, ok? Então, voltando lá para o estudo dos gases, temperatura mede o estado de agitação molecular. Então, se essa molécula do gás estiver muito agitada, sua temperatura vai ser maior do que quando elas estão menos agitadas, ok? E a pressão? A pressão é devido ao choque entre as moléculas do gás contra a parede do recipiente que eu contenho. Vai para cá, para cá, para cá, você tem aquele botijão de gás, você tem um gás lá dentro e aquelas moléculas estão batendo na parede do recipiente. Então, ele tem ali uma certa pressão. Quando você toma refrigerante, por exemplo, às vezes a pessoa diz, eu prefiro tomar refrigerante em KS, que chama em garrafa, porque vem mais forte. Na verdade, a garrafa, ela coloca mais gás dentro do refrigerante e porque ela suporta uma pressão maior do que a garrafa plástica. Então, você está tomando ali, tem mais, por exemplo, CO2, é aquele mesmo gás que sai do cano do escape de um carro, né? Então, você, quando toma um refrigerante, você está tomando essa coisa sadia
que é o CO2, ok? Vamos voltar lá e vamos passar para... Aí foi só uma pequena revisão e vamos resolver a questão. Então, essa questão vocês viram em sala de aula, P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. A questão, ele diz o seguinte, essa primeira equação aí de cima, ó, P1V1 dividido por T1 igual a P2V2 dividido por T2, é a equação clássica de estudo dos gases. Todos os alunos dominam essa fórmula, geralmente vem nas provas de vestibulares ou do Enem, mas você tem que memorizar, tá? Ou pressão inicial, volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final, volume final dividido pela temperatura final. Aí ele perguntou, qual a nova temperatura do gás para que a pressão e o volume dupliquem? Então, o que foi que eu coloquei? P1V1 dividido por 200, que a temperatura lá era 200, vocês viram lá no problema, igual, ele quer que a pressão duplique. Então, se era P1, agora a pressão vai ser 2P1. Se era V2, ele quer que o volume duplique, então o volume vai ser 2V1 dividido por T2. Aí corta o P1, corta o V1 aí, você vai, matematicamente, é bem simples, você vai encontrar que a nova temperatura deveria ser de 800 Kelvin. Nós vamos voltar só para a questão inicial, para fazer novamente a leitura, ó, voltando à questão, volta mais um aí, pode voltar aí, ó. Qual deve ser a temperatura de certa quantidade de um gás ideal, inicialmente a 200 Kelvin, então a temperatura T1 200 Kelvin, para que tanto o volume quanto a pressão dupliquem. Então, repetindo, qual deve ser a temperatura de certa quantidade de um gás? Então, ele quer T2, tá certo? Que inicialmente estava a 200 Kelvin, T1, para que o volume e a pressão dupliquem. Então, voltando lá para a solução, ó, passando aí, ó, tá aí, ó. A fórmula é P1V1 T1 igual a P2V2 T2. A temperatura inicial era 200, ele quer a temperatura final T2 para que P2 e V2 dupliquem. Então, onde tinha P2 eu botei 2P1, duplicou, onde tinha V2 eu botei 2V1, duplicou. Então, T2 igual a 800 Kelvin, ok? Então, isso vocês viram em sala de aula, é a revisão aí. Então, ele perguntou qual a temperatura final, T2, para que a pressão e o volume do gás dupliquem. Então, no lugar de P2 na fórmula, eu botei 2P1, duplicou, e no lugar de V2, eu botei 2V1, o volume também duplicou. Corta V1 com V1, P1 com P1, faz a conta, T2 vai ser 800 Kelvin. Essa é a resposta. Então, para cá, para cá, para cá. Essa equação aí é bem conhecida de estudo dos gases, e nós vamos passar agora para a segunda questão do mesmo intuito. Acompanha aí, ó. Um gás sofre uma expansão sob temperatura constante, então T1 igual a T2. Um gás sofre uma expansão sob temperatura constante. O volume ocupado inicialmente pelo gás era 0,5 litros e no final do processo ele passou a ter um volume de 1,5 litros. Sabendo que a pressão inicial sobre o gás era o normal do ambiente, ou seja, 1 atm, qual a pressão final sobre o gás? Então, vamos repetir, como em qualquer concurso, em vestibular e Enem, a gente tem que fazer uma segunda leitura e ir grifando, tá? Um gás sofre uma expansão sob temperatura constante. Então, T1 é igual a T2, lá naquela fórmula já vai cortar T1 com T2. O volume ocupado inicialmente pelo gás era 0,5 litros. Então, V1 igual a 0,5 litros. E no final do processo, passou a ser 1,5 litros. Então, V2 igual a 1,5 litros. Sabendo que a pressão inicial sobre o gás era o normal do ambiente, ou seja, 1 atm, então a P1, a pressão inicial, P1 igual a 1 atm, qual a pressão final? Então, ele quer P2. Passando aí para a telinha, ó, qual a expressão que eu tenho? Sim, só lembrando aí as transformações, né? Ele falou lá, ó, que, volta aí para a questão, ele falou que a temperatura era constante, né? Ó, um gás sofre uma expansão sob temperatura constante. Vai para cá, para cá, para cá. Então, antes de resolver esse problema, como toda aula aqui, a gente faz um resumozinho do que você já viu em sala de aula, tá certo? Mas as transformações gasosas, nós temos a isovolumétrica, a isobárica, tá certo? E a isométrica, né? Além da diabática, que nós já falamos aí em outras aulas, em estudo dos gases, em termodinâmica. Hoje nós vamos se deter às 3 transformações que ocorrem, principalmente aí nessa parte aí dos gases, que são a isotérmica é aquela em que a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, quais são as 3 variáveis de estados, que eu comecei aqui a aula dizendo? Volume, temperatura e pressão.
Então, se na isotérmica a temperatura é constante, o volume e a pressão varia, tá? Se na isovolumétrica ou isocórica o volume é constante, então se o volume é constante, sobra temperatura e pressão. A temperatura e pressão varia. Se na isobárica, a bárica do aparelho barômetro que mede pressão, se na isobárica, iso igual, bárica pressão, se na isobárica a pressão é constante, ela é igual, então vai variar o volume e a temperatura. Então nós vamos mostrar aí graficamente cada uma dessas transformações, já para a gente também revisar esse assunto, se por acaso aí você ainda não viu esse assunto na sua sala de aula, ok? Acompanha aí, ó. Transformação isobárica. Iso é igual, bárica vem do aparelho barômetro que mede a pressão. Então aí é uma transformação com pressão constante. Então a transformação isobárica. A pressão é constante e o volume e a temperatura variam. Lógico, nós temos 3 variáveis de estado de um gás: pressão, volume e temperatura. Então, se a pressão é constante, as outras 2 vão variar. E observe aí o gráfico, estudante, vocês viram isso em sala de aula, tem aí nos livros, tá? E você vê que o volume e a temperatura é uma reta inclinada. Isso significa dizer que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Quando você vê um gráfico em biologia, em química, em qualquer outra disciplina, tá? Geografia, em que você vê uma reta inclinada, nós temos aí uma equação do primeiro grau, e significa que as grandezas que estão no eixo X e no eixo Y, nesse caso aí, no eixo X está a temperatura, no eixo Y está o volume, então elas são diretamente proporcional. Quando um aumenta, a outra aumenta. Vai para cá, para cá, para cá. Vamos supor aqui, eu vou pegar aqui um recipiente, tá? E colocar aqui um gás. E vou colocar um gás, ele é um êmbolo, esse êmbolo pode subir e descer. Então eu tenho aqui um recipiente, tá? Imagina um recipiente de alumínio, tá? E eu vou botar uma tampa, um êmbolo onde ele pode descer ou subir. E vou botar em cima dessa tampa um peso de 1 kg. Então está ocorrendo aí a pressão do ar e esse peso de 1 kg e esse gás está estacionado. Então eu digo que essa pressão aí está constante. Mas se você pegar esse recipiente que tem um gás, tá certo? E que está uma pressão constante, que está esse peso de 1 kg e a pressão do ar que está exercendo nele, ele está constante. Agora, se você pegar e acender um fogo nesse recipiente, as moléculas vão começar a ficar mais agitadas. Se elas vão começar a ficar mais agitadas, elas vão aumentar a temperatura, tá? E essa temperatura vai fazer com que, se você continuar aquecendo, ela vai aumentando a sua temperatura e ela vai, né, fazendo com que o choque das moléculas dela na parede, tá certo? Ele vai ter um choque de molécula na parede, então essas moléculas vão ficar mais agitadas e esse êmbolo que estava parado, ele começa a levantar. Então, quanto mais eu aquecer, aumenta a temperatura, a pressão que está no estudo nos gases é constante, que é a pressão do bloco que eu coloquei no êmbolo, e essa temperatura que aumenta aí faz com que o êmbolo suba, então o volume aumenta. Tá certo? Então, por isso que aumentando a temperatura, aumenta o volume. Então, na transformação isobárica com a pressão constante, tá certo? Você aumentando a temperatura, o gás começa a fazer com que aquele êmbolo suba e aumenta o volume. Então, por isso que temperatura e volume é diretamente proporcional. Voltando ao gráfico lá, ó, não esqueça esse gráficozinho. Na transformação isobárica, se ele pedir o gráfico de volume em função de temperatura, temperatura em função de volume, como está aí no gráfico, ó, volume V em litros no eixo Y, temperatura T em Kelvin no eixo X. Se ele pedir esse gráfico, vai ser uma reta, ou seja, numa transformação, a pressão constante, aumentando o volume, a temperatura também aumenta e vice-versa. Se diminuir o volume, a temperatura também diminui, ok? Então, a transformação isobárica. Vamos ver a próxima transformação que eu coloquei aí para revisar. A isovolumétrica ou isocórica. Transformação isovolumétrica ou isocórica. Iso quer dizer igual, volumétrica, volume, igual volume. Então, lendo aí, diz o seguinte: o volume permanece constante e a pressão e a temperatura é que variam. E olha o gráfico como é, ó, da pressão e da temperatura, se ele pedir para você marcar o gráfico numa transformação a volume constante, numa transformação isovolumétrica. Observem que eu tenho aí no eixo Y pressão, no eixo X temperatura, poderia ser o contrário também, temperatura lá no eixo Y e pressão no eixo X, tá certo? Mas você lembre-se que aí vai ser uma reta inclinada,
tá? Isso significa que aumentando a temperatura, a pressão aumenta. Vai para cá, para cá, para cá. E essa é bem mais fácil de visualizar, de fazer um experimento imaginário. Basta olhar lá o botijão de cozinha. No botijão de cozinha, o volume é constante. O volume que o gás ocupa é o volume do botijão. Se você pegar aquele botijão e aquecer a temperatura, ele for aquecendo, aquecendo, a pressão lá dentro, as moléculas ficam mais rápidas, a pressão vai aumentando. Então, no botijão de gás você pode fazer uma transformação lá a volume constante. Se você aquecer ele, que não é para fazer isso, lógico, né? Pode ocasionar aí um incêndio. Você vê aí quando aquece um botijão que tem um incêndio, que tem um botijão dentro de casa, ele vai aquecendo, aquecendo, como o volume é constante, a pressão vai aumentando, aumentando, ele explode. Então, num botijão de gás, eu tenho ali um exemplo de uma transformação isocórica, volume constante. Se eu aquecer, vou aumentar a temperatura do gás, a pressão vai aumentar, tá certo? Então, aumentando a temperatura, aumenta a pressão. Volta para o gráfico lá, ó. Aumentando a temperatura, aumenta a pressão. Então, na transformação isovolumétrica, pressão e temperatura é uma reta inclinada. Lógico, se em vez de pressão fosse volume, como o volume é constante, ia ser o gráfico de uma constante. Então, se em vez de pressão ali, P ATM, ele colocasse volume, então essa reta aí vermelha, em vez de ficar inclinada, ela ia ficar constante, já que o volume não muda, ok? Então, esses dois gráficos podem cair aí. Então, o que o aluno tem mais dificuldade é lembrar esse daí, pressão e temperatura, mas está aí bem direitinho. É só lembrar que no botijão de gás, se eu aumento a temperatura, aumenta o choque das moléculas dentro dele, no botijão, até estourar, então aumenta a pressão. Diretamente proporcional, o gráfico é uma reta. E mais uma transformação, agora a isotérmica, essa aí é muito cobrada aí no Enem, nos concursos, está certo? Transformação isotérmica, a temperatura é constante e as variáveis são a pressão e o volume. Então, isotérmica, iso é igual, térmica temperatura é igual. Então, a temperatura é constante e as variáveis são a pressão e o volume. Observe que eu botei no gráfico, ó, pressão e volume, botei logo 3 isotérmicas, tá? E observe que isso aí é importante, isso aí já pode ser uma questão aí, tá? Nos concursos, no Enem. Se você tem no eixo Y lá, eu tenho um P de pressão, no eixo X eu tenho um V de volume. Observe que o gráfico é uma hipérbole, diferente das outras duas que a gente viu, que era uma reta inclinada. Então, se é uma hipérbole, significa que elas são inversamente proporcionais. Se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume e vice-versa. Vai para cá, para cá, para cá. É fácil de lembrar essa isotérmica, a temperatura constante. Por exemplo, se você tem aqui um êmbolo, um êmbolozinho de injeção e tem um gás dentro, se você aumenta a pressão, se você baixa o êmbolo, você diminui o volume. Então, aquele gás, tem aqui uma seringa bem maior, ou um êmbolo, se você tem um gás dentro, à medida que você baixa esse êmbolo, está aumentando a pressão e o volume que o gás vai ocupando ele é menor. Então, na isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais. Se você aumenta a pressão do gás, você diminui o tamanho dele, tá certo? Então, você tem um volume menor. Então, volume e pressão são inversamente proporcionais. E o gráfico de inversamente proporcional é uma hipérbole. Então, se cair, ó, voltando aí na telinha, se cair o gráfico pressão em função de volume, lembre-se que é uma hipérbole, uma só. Aí eu botei 3 já para matar uma questão que vem muito em vestibular. Mas bastava, por exemplo, aí no gráfico colocar aquela vermelha, tá? Pressão e volume vai ser representado por uma única, o gráfico será uma única hipérbole, tá? Por exemplo, aquela vermelha. Agora, eu aproveitei aí e coloquei 3, porque você pode ter um gás dentro de um êmbolo, a temperatura constante, mas você pode ter uma temperatura T1, por exemplo, a 30 graus Celsius, mas você pode ter também esse gás a uma temperatura constante de 20 graus Celsius, por exemplo, seria T2, ou a 10 graus Celsius seria T3. Então, se cair, vem muito isso em concurso, se você colocar pressão em função do volume e aparecer 3 hipérbole, como nós vamos já ver em exercício, aqui está em cima tem maior temperatura. Então, nesse caso aí, a vermelha lá, ó, P1
T1 vai ser maior do que T2, vai ser maior do que T3. Então, se cair essa questão aí em Enem ou em concurso, e ele colocar no gráfico pressão em função do volume, uma hipérbole, falar que é uma transformação isotérmica e pedir dessas três hipérboles, T1, T2 e T3, qual terá a maior temperatura, então terá a maior temperatura aquela hipérbole que estiver mais acima. Nesse caso aí, seria T1. Então, não esqueça, o gráfico de pressão e volume numa isotérmica será uma hipérbole, tá? Então, seria aí uma dessas três, apareceria, tá certo? E se aparecer as três, lembre-se que o gás está aí em temperatura, cada um foi feito uma temperatura constante, mas cada gráfico desse com uma temperatura diferente da outra, tá certo? Por exemplo, a T1 seria todos os processos constantes a 30 graus Celsius, tá? A T2 seria todos os processos constantes a 20 graus Celsius, por exemplo. Então, pressão em função de volume, a temperatura constante será uma hipérbole, uma só. Por exemplo, aquela vermelha lá. Eu botei aí 3 para mostrar que você pode ter o gás em 3 temperaturas constantes. Numa situação, numa temperatura T1, em uma outra situação muda a temperatura para T2 e em uma outra situação muda a temperatura para T3. Mas em cada situação dessa, só quem varia é a pressão e o volume, tá? A temperatura aí ela é constante, tanto em todos os processos no T1, no T2 e no T3, ok? Eu botei aí um gás com a temperatura constante em 3 processos diferentes, em 3 temperaturas diferentes. Mas lá na prova, se pedir o gráfico de pressão em função de volume, você só vai desenhar uma hipérbole. Mas como sempre cai no concurso mais de uma hipérbole, então lembre-se, aquela que está mais distante dos eixos, tá certo? Nesse caso aí T1, terá maior temperatura. Vamos voltar lá para a questão. Voltando aí, subindo, nós vamos subindo mais aí. Então vamos fazer essa questão aí. Um gás sofre uma expansão sob temperatura constante. Temperatura constante, então já sei que é uma isotérmica, tá? O volume ocupado inicialmente pelo gás era 0,5 litros e no final do processo passou a ser 1,5 litros. Então, V1, 0,5 litros, V2 igual a 1,5 litros. Sabendo que a pressão inicial sobre o gás era o normal do ambiente, ou seja, 1 atm, qual a pressão final? Então, vamos passando aí os gráficos, que eu já expliquei, os gráficos, pode ir passando, vamos passando aí e vamos cair na resolução que vai ser agora aí, ó, tá certo? Pode passar aí, aí. Então, ó, aquela fórmula que a gente viu no primeiro exercício, P1, V1 dividido por T1, igual a P2, V2 dividido por T2, aí eu já cortei o T, a temperatura, porque ele disse no problema que era uma isotérmica, então térmica quer dizer temperatura, iso igual, temperatura igual, corta T1 com T2, então você sabe isso muito de sala de aula, então já vai direto, P1, V1 igual a P2, V2. A pressão inicial ele disse que era o volume inicial, ele disse, aí está só um pouco trocado, o volume inicial, V1, ele disse que era 0,5 e a pressão P1 inicial, ele disse que era 1 atm. E pediu P2 quando o volume V2 fosse 1,5 litros. Então, no lugar de V2 eu coloquei 1,5 litros, vou fazer a conta, P2 aí vai dar 0,33 atm. Então, lógico, o volume era 0,5. Aí passou agora a 1,5 litro. Então, se aumentou o volume, tinha que diminuir a pressão. E diminuiu. A pressão era do ambiente, 1 atm, e agora passou a ser 0,33 atm. Vai para cá, para cá, para cá. Professor Luiz Carlos, dando aula de estudo dos gases.